funcionou. Ele tem comércio e não falhou. Muita brincadeira aqui nesse lugar. Pra ficar ligado que ele quer te mudar. Se puder, não tem para o povo que creu. Essa nada agora que você vai receber. Ele é Jesus, Jesus de Nazaré. Ele é Jesus, é o corpo da minha fé. Ele é Jesus, Jesus de Nazaré. Ele é Jesus, é o corpo da minha fé. Ele veio para cá nesse mundo, eu sou vida com você. Eu não amo contigo naquele dia. Eu gosto. Eu não amo contigo naquele dia. 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 Fica tudo ligado, mas não é bem, irmão. Fica essa vitória nessa luta e tua, irmão. Fica tudo ligado, tudo de Nazaré. Toda tua vitória, ele pega a tua irmão. Trazer a mensagem nessa noite, irmãos. Quem quer ouvir a palavra? Quem quer ouvir Deus falar? Quem vai receber a ordem de Deus nessa noite? Aleluia. Então fala assim para o teu vizinho, olha, não fala comigo. Nem me toca. Porque hoje o Senhor vai falar comigo nessa noite. E eu quero obedecer a voz dele, ouvir a voz dele e obedecer. Estende as mãos para cá, Pai, que não seja eu tocar no teu filho, mas também esteja do Senhor. Eu não vou abençoar porque ele já é uma bênção, meu Deus. Pai, e o Senhor convidou ele para ser o garçom para a tua igreja nesta noite. Então, meu Pai, usa ele de uma maneira que ele não vem nem entender, mas vem compreender que é o Senhor que está no manto. É o Senhor que está dando a ordem, é o Senhor que está falando através do lábio do teu filho. É isso que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos receber o nome de Deus com as palmas, amém? Amém. Irmãos, assenta, por favor. Pareça sentar em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, irmãos, a missionária Tânia, o pastor. Amém? E que Deus abençoe. Eu já fiz parte dessa igreja, da inauguração dessa igreja. Nós estávamos aqui, era uma outra denominação chamada Chama da Fé. Eu fui ungido a presbítero aqui, na época. Né? E foi uma bênção, amém? Tinha um centro ali, não sei se tem ainda, e Deus fez maravilhas e continuou fazendo. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Quem gosta verdadeiramente da palavra de Deus? Você gosta mesmo da palavra de Deus? Eu vou ler uma palavra aqui, Deus vai falar conosco nessa noite. Eu tenho uma palavra para os filhos de Deus. Somente os filhos de Deus vão sentir e estão sentindo o que Deus vai falar nesta noite com os filhos de Deus. Se você não sentir o que eu vou falar nesta noite através do Espírito de Deus, eu te aconselho a gritar e a chorar, pedindo misericórdia. Porque Deus, Ele quer ver uma igreja acesa na sua presença. Amém? Livro de 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 9. 1 João 3, versículo de número 9. Quando você achar, diga amém. Aleluia. 1 João, capítulo 3. Eu te aconselho a ler sempre esse livro, ele todo, que você vai entender se você é filho de Deus ou não. Acredito que todos que estão aqui são. Mas quando você lê o livro de João, você entende o que Deus quer falar com você, para que você seja verdadeiramente filho dele.
Porque nem todos são filhos de Deus. Nós sabemos disso, né, irmãos? Nós sabemos disso, não vamos nos enganar, né? Existem os filhos de Deus, e nós vamos saber quem são hoje. E também existem os não filhos de Deus, que podem se tornar filhos de Deus. Aleluia! Nós temos os arminianos, que somos nós das Assembleias de Deus, e temos também os calvinistas, que acreditam na predestinação. Eu acredito nos dois. Desde que respeite e tema a Deus, ele é filho de Deus. Amém? Vamos ler o versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é filho nascido de Deus. Entenderam? Novamente, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Entendeu? Pode se assentar aí? Está todo mundo assentado. Eu não sei como é o costume aqui. Amados irmãos, eu ouvi uma frase uma vez de um pregador muito famoso chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele foi um pregador, se vocês não sabem, pregadores nas mãos de um Deus irado. Ele pregou essa mensagem, você pode buscar no YouTube e você vai encontrar essa mensagem. E ele disse uma frase, em uma frase dele, que nós devemos ler a Bíblia contra nós mesmos. Você entendeu? Nós devemos ler a Bíblia contra nós mesmos. Porque quando você lê a Bíblia contra você, e você aceita o que ela está dizendo contra você, ela se torna a favor de você. Muitas pessoas pegam o Salmo 91 e dizem: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí ele diz: na sombra do Onipotente descansará. Aí ele pega o versículo parte B, descansará, mas ele tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas ele tem que deixar o Senhor ser verdadeiramente o pastor dele, para que nada lhe falte. Está me entendendo? Então, nós entendemos que hoje, e o que eu vou falar aqui é muito sério para a igreja do Senhor, fica tranquilo, não corra. Porque Deus, ele está no momento olhando para nós agora, fitando os olhos e vendo dentro do nosso coração. E ele faz uma pergunta para mim, e ele faz uma pergunta para você: você é meu filho? Você verdadeiramente é meu filho? Você anda verdadeiramente na minha presença? Aí eu coloquei um tema dizendo que somente os que são filhos de Deus vão sentir o que eu vou falar nesta noite. Semana passada eu estive aqui e eu falei uma palavra sobre temor, de uma oportunidade. Então, uma das primeiras características de um filho, ele sente temor de Deus. Você sente temor de Deus? Você tem temor de Deus? Você sabe o que é temer a Deus? Tem muita coisa aqui, eu vou começar pelo temor. Você sabe o que é temer a Deus? Respeitar a Deus, honrar a Deus, reverenciar a Deus. A palavra temor fala sobre, por exemplo, eu tenho que respeitar o pastor da igreja, eu tenho que respeitar o meu pai, eu tenho que respeitar as autoridades que são constituídas por Deus, ainda que sejam ímpias, eu tenho que respeitá-los. Agora imagina o Deus que fez o céu e a terra. Imagina aquele que contempla todos os moradores da terra e está olhando para nós nesta noite. A Bíblia diz que ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória, ele é digno de todo louvor. Que os anjos diz: santo, santo, santo é
ainda não se manifestou como filho de Deus. A Bíblia está dizendo sobre o quê? Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Quem é nascido de Deus? Paulo fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele é nascido de Deus. A segunda coisa, a Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, ele tem a semente de Deus. Quando fala de semente, alguns não entendem, e podemos entender das duas formas: a palavra e também dentro dele, que é assim, a natureza de Deus, o caráter de Deus, a glória de Deus habita dentro dele, porque a partir daquele momento que ele nasceu, ele passa a ser a habitação de Deus, dentro de Deus. Dentro de Deus. Ele anda diferente. Ele pensa diferente. Ele é dentro do Espírito de Deus. Paulo diz que em Efésios 1:22 ou 2:22, que nós somos edificados para sermos morada de Deus em Espírito. Somente quem teme a Deus é morada de Deus. Somente quem teme a Deus, porque somente respeita a Deus quem teme a Deus. Somente honra a Deus quem teme a Deus. Somente ama a Deus quem teme a Deus. Você teme a Deus nessa noite? Você é filho de Deus? Levanta a mão. Levanta a mão e glória. Vai ficar um pouquinho apertado o negócio, vai ficar estreito na nossa vida nessa noite. Somente os que temem a Deus. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou depois contar um pouquinho do meu testemunho. Mas eu vou te dizer uma coisa. Nunca vi Deus ser tão desonrado na terra como tem sido nos últimos dias. Nunca vi tanta falta de temor e respeito por Deus como tenho visto nos últimos dias. Eu vou te falar uma coisa. Não é lá fora, não. Sabe por que não é lá fora? Porque lá fora eles não conhecem a Deus. Eles não têm temor de Deus. Baixa só um pouquinho, pastor, por favor. Bota abaixo, deixa a minha voz. Lá fora eles não conhecem a Deus. Mas nós que dissemos que somos de Deus, somos que mais temos olhado a Deus. Pregar o Evangelho hoje está difícil. Pregar o Evangelho hoje está difícil. Onde você vai falar? Fulano tal fez isso, fulano de tal fez aquilo. O nome de Deus tem sido envergonhado. Agora eu vou te dar uma boa notícia. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo não está envergonhando a Deus. Os verdadeiros crentes, filhos de Deus, estão se limpando, estão se purificando, estão se consagrando, estão chorando, estão gemendo, mas não vão se afastar de Deus, porque a igreja santa de Deus. Isso que está acontecendo não é filho, é bastardo. Porque o filho de Deus, ele vai honrar a Deus até o fim. Uma segunda coisa que o crente, um filho de Deus, ele sente: repúdio, ódio santo pelo pecado. Provérbios 8:13 diz que o temor ao Senhor aborrece o mal. Ele odeia pecado. Ele não gosta do pecado. Ele não gosta, ele odeia as coisas do pecado. Você sabe por que ele odeia? Porque a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Então um filho de Deus jamais vai viver uma vida profunda, porque ele sabe que ele vai perder a presença de Deus.
Porque Deus está dizendo, Provérbio está dizendo, aquele que teme ao Senhor aborrece o pecado. Ele odeia as coisas do pecado, para não se afastar de Deus. Quando os crentes, irmãos, nos últimos dias, estão até endemoniados, porque tem dado lugar, tem perdido a presença de Deus. Não vigia com o olhar, não vigia com o pensar, não vigia com o coração. Meu Deus, aleluia. E ele tem andado afastado de Deus. E não desperta. E não desperta. Enquanto ele não despertar, Deus não pode fazer nada. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho da luta, não importa o que o diabo tem feito e oferecido, a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, consagre mais a sua vida, busque mais a presença de Deus, porque senão você vai se afastar de Deus. A Bíblia diz em Isaías 59 que a única barreira que há entre o homem e Deus é o pecado. O pecado traz uma barreira, traz uma muralha diante de Deus. E a Bíblia diz que quando o homem está afastado de Deus, Deus não pode abençoar a vida dele. Deus não pode dar vitória para ele. Então nós precisamos entender que a pior coisa, o que você mais deve detestar, chama-se pecado. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Porque o crente, o filho de Deus, deve odiar o pecado. Terceira coisa, porque o pecado ele afronta a moral de Deus, a santidade de Deus. Provérbios 8:36 diz que aqueles que amam, que aqueles que me aborrecem, eles amam a morte. Aqueles que pecam contra mim, eles amam a morte e aborrecem a sua alma. Então o filho de Deus sabe que ele vai afrontar Deus com os seus pecados. Ele vai lutar para não pecar contra Deus. Ele vai lutar para não pecar contra Deus. Porque o Coliseu de Roma matou tantos crentes que eles preferiram ser comidos pelos leões do que pecar contra Deus. Por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Porque afrontaram a Deus. Porque o mundo antigo foi destruído? Porque afrontaram a Deus. Eles afrontaram a Deus. E Deus destruiu. Já o povo cristão preferiram ser comidos, ser queimados vivos, mas não quiseram afrontar a Deus com seus pecados. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Porque o pecado, ele destrói a tua alma. O pecado, ele destrói a tua vida. O pecado é perigoso. Você afronta a Deus. Você afronta as leis de Deus quando nós vivemos uma vida de pecado. Porque os filhos de Deus têm que ter tanto ódio do pecado. Porque quando você e eu estamos em pecado, as nossas orações não são atendidas. Jamais Deus vai ouvir uma oração de um crente, filho dele, que diz ser filho dele, uma vida toda ímpia, toda em pecado. Jamais ele vai ouvir. Jamais. Isaías fala nisso no versículo 2, 59:2, que por causa das vossas iniquidades eu não ouvirei as vossas orações. Camarada ora, busca, mas não quer largar o pecado. Deus não vai ouvir. Deus não vai ouvir. Quem está me entendendo, dá glória. Deus não vai ouvir. Porque os filhos de Deus têm que odiar, sentir ódio pelo pecado. Porque a adoração dele jamais será aceita por Deus se não colocar a vida dele no altar. Quando o camarada peca, vive em pecado e quer adorar a Deus, é abominação diante dos olhos do Senhor. Eu estou falando dos filhos de Deus. Eu estou falando daqueles que dizem ser filhos de Deus e vivem uma vida profana. Quando ele vai adorar, Deus rejeita a adoração dele. A Bíblia fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia fala de Daniel. Esses homens que foram chamados para orar, para adorar, como na Sadraque, Mesaque e Abednego, para adorar outro Deus, a estátua de Nabucodonosor. Mas a Bíblia diz que eles rejeitaram.
Eles preferiram ser lançados no fogo, dentro da fornalha ardente de Nabucodonosor, do que adorar a outro Deus. Como é lindo um crente que verdadeiramente repudia o mal, detesta o mal, prefere como Daniel cair dentro da cova do leão, mas antes de adorar outro Deus. Prefere como Sadraque, Mesaque e Abednego ser lançado na fornalha, mas não deixam de adorar a Deus. Quem crê nisso, levante a mão e dá glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que esses homens não eram dignos da terra. Ou seja, a terra não era digna deles. Sabe por quê? Eles faziam de tudo, mas não deixavam em nenhuma circunstância de adorar o Criador de todas as coisas. O que nós temos feito? O que nós temos feito? Não adianta pregar, não adianta cair fogo, não adianta ter título se não tiver temor de Deus. Um certo homem chamado Herodes colocou João Batista na cadeia. Marcos 6, versículo 18 e 10, 18 e 20. A Bíblia diz que Herodias queria matar João Batista, mas Herodes, diz a Bíblia, que o guardava e o temia muito, e dava-lhe regalias. Mas você sabe por que João Batista, Herodes fazia isso com João Batista? Não era porque ele era um grande profeta, apesar que ele era um grande profeta. Mas se você ler o livro de Marcos, capítulo 6, versículo 18 e 20, a Bíblia diz que a própria Bíblia diz, olha, era porque ele era justo e era santo. Naquele dia Deus não quer saber se eu sou presbítero, Deus não quer saber se eu sou pastor, se eu sou cantor, se eu sou famoso. Deus quer saber se na terra eu honrei a Ele com a minha vida, eu temia a Ele com a minha vida. Deus não quer saber. Você sabia que muita gente, está escrito na Bíblia, que vão dar carteirada em Deus, que vão dizer, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim. Vão querer dar carteirada em Deus. Meu querido e amado irmão, por que eu estou pregando dessa forma? Eu passei a semana, me foi convidado para pregar nessa igreja. E por que eu estou pregando dessa forma? Porque Deus tocou no meu coração para pregar sobre o que está acontecendo na igreja. Eu não estou dizendo o que está acontecendo aqui, mas é uma reflexão para a nossa vida, para você refletir. Eu sei que a palavra é dura, porque o dia do arrebatamento está chegando. Não estou pregando qualquer palavra, não estou pregando qualquer palavra, mas a palavra mais maravilhosa de Deus que eu gosto é quando Ele me chama do confronto, do conserto. Quando Ele me chama para tomar uma posição, quando Ele me chama para me humilhar mais, para chorar mais, para temer mais, aí eu digo, Deus é Deus que está falando comigo. Tem crentes que infelizmente não gostam de ouvir certas coisas. Você vai me desculpar, mas aquele crente que não gosta de ouvir sobre conserto, sobre uma vida santa, sobre uma vida pura com Deus, você tem que se converter, porque o verdadeiro Filho de Deus fala com Deus, você pode bater, repreenda-me, exorte-me, mas não retire de mim o teu Espírito. Deus, aleluia. Não retire. Você sabe por que os filhos de Deus devem odiar o pecado? Porque foi o pecado que matou o nosso Jesus. Não foram os judeus, não foram os romanos, foram os nossos pecados. É por isso que você deve odiar o pecado. Você sabe por que Jesus sofreu tanto? A Bíblia diz que Ele levou sobre si nossas enfermidades, nossas dores. Hein?
Ele levou sobre si o castigo que era para nós, que era para você. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53. Então o crente que vive pecando e diz que é filho de Deus, ele não é filho de Deus. Ele ainda não é filho de Deus. A semente de Deus ainda não está nele. O Espírito de Deus ainda não está nele. Porque se tiver, ele vai repudiar o pecado. Glória a Deus, aleluia. Não está nele. Não está nele. O que Deus vai fazer com o ímpio? O que Deus vai fazer com aquele ímpio lá fora? Vai lançá-lo no inferno. Deus não tem prazer no ímpio. O que Deus vai fazer com aquele crente que conhece a palavra e vive brincando de ser crente? Vai lançá-lo no inferno também. Você está pensando que Deus está brincando? Você está pensando que Deus está de brincadeira? Ele disse: eu não poupei nem o meu próprio filho. No Getsemane, por causa do teu pecado e do meu, Jesus orou 3 vezes. Deus nunca deixou de ouvir Jesus. No Getsemane, o que Jesus disse 3 vezes? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, você sabe por que Jesus? Você sabe por que Deus não ouviu Jesus? Você sabe o que tinha dentro daquele cálice? Você sabe o que tinha dentro daquele cálice? O cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus, que ia ser derramado sobre você, ia ser derramado sobre essa terra, ia ser derramado sobre mim. Jesus bebeu sozinho. Sozinho. Aleluia a Deus. Ele bebeu sozinho. Lembra do Gólgota? Quando ele lançou: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem, liberando perdão para você e a mim hoje. Lembra quando ele consolou Maria? Aí está o teu filho. João, aí está a tua mãe, consolando a sua mãe e os seus irmãos. Lembra quando ele disse para o pai: porque tu me abandonaste. Glória a Deus, aleluia. Porque tu me abandonaste. Você sabe por quê Jesus foi abandonado pelo próprio Pai? Abandonou. Você sabe por que Jesus foi abandonado pelo seu próprio Pai? Para que hoje você estivesse aqui nessa noite. Nunca Deus deixou de ouvir o seu próprio filho. Mas a Bíblia fala em Salmo 22 que ele diz: eu sou firme, Pai, diante de ti, e tu santo. Jesus é um verme. Sabe por que ele disse que ele era um verme? Porque o peso da humanidade, o pecado todo, estava sobre ele. Estava sobre ele. É por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que você está aqui hoje. E eu vou te dar um conselho. Filhos de Deus. Eu ouvi uma voz, estava orando há 4 semanas atrás. Eu ouvi uma voz. Essa voz disse para mim assim: se você quiser acreditar que foi Deus, acredita. Aquele que me entendeu
aquele que me buscar nos últimos dias, aquele que verdadeiramente andar na terra com o temor do meu nome e me honrar na terra da sua vida, eu vou encher ele, eu vou encher ela, eu vou limpar ele, eu vou purificar ela. Ela vai andar nessa terra na minha glória. Eu vou derramar minha glória sobre aqueles que me temem. Glória a Deus. Mas aqueles que dizem ser meu e andam de qualquer maneira na terra vão ficar tão vazios que vão gritar pedindo misericórdia. Eu ouvi outra voz. Hoje é legal. Contempla a minha igreja. Telão enorme, riquíssima, aonde eu estava. Telão que dá para comprar um apartamento só com aquela tela. Mas a maioria que está aqui dentro só me honra aqui dentro, porque lá fora profanam o meu nome. Não é a minha igreja, porque a minha igreja me honra dentro e honra fora. A minha igreja me honra dentro e honra na outra casa. A minha igreja me honra dentro e honra na firma onde ele vai. Ele me honra. Ele me honra. Sabe por que ele honra? Porque ele odeia o pecado. Hoje é legal. Deus está chamando seus filhos para odiarem o pecado com ódio santo. Agora, pasme os senhores que ouvi outra voz. De repente eu estou ficando tonto. Não sei. Mas veja você mesmo. Eu vou levar a primeira remessa. Deus vai levar seu povo. A qualquer momento Deus vai levar sua igreja. Está mais perto do que você pensa. Sabe por que você deve odiar o pecado?